Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, da diretoria da Procura e dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a fisioterapia respiratória. Bom, como o Thiago já comentou, e eu gosto sempre de começar qualquer aula que vai abordar a esclerose lateral amiotrófica sobre a importância da equipe multidisciplinar. Eu não tenho dúvida que um paciente de esclerose lateral amiotrófica ele pode ser tratado por uma equipe aí que não se fala, mas eu não tenho dúvida que o paciente que está numa equipe integrada, ele vai ter muito mais benefício do que aquele que não está dentro de uma equipe multidisciplinar aí, consistente. Em especial, aí, a fisioterapia respiratória, em particular, tem uma parceria grande aí com a área de fonoaudiologia e com a equipe de nutrição. Bom, essas três engrenagens aqui é extremamente importante na questão da fisioterapia respiratória. Então, eu costumo colocar que é importante a gente reconhecer o envolvimento respiratório na esclerose lateral amiotrófica. Então, quem não trabalha diretamente com esse público fica sem entender, o meu paciente neurológico tem problema respiratório, e aí muitos dos pacientes são tratados como um paciente respiratório, puramente respiratório. Identificar esses distúrbios, essa problemática, por meio de avaliações e tratar, E aí a proposta terapêutica frente ao reconhecimento e frente à identificação da fraqueza muscular. Bom, vai ser um desafio passar para vocês sobre fisioterapia respiratória em 30 minutos, mas eu vou tentar. E a gente acabou dividindo a aula em dois momentos, Eu vou passar em relação ao manejo não invasivo e a Lê vai passar em relação ao manejo invasivo. Didaticamente, a gente acaba dividindo desta forma. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia, por que o meu paciente com esclerose lateral amiotrófica vai desenvolver algum problema respiratório? Então, no ato de respirar, a gente tem envolvimento muscular, musculatura respiratória. Então, a gente tem três componentes musculares aí envolvidos. O componente inspiratório, que é basicamente responsável pela ventilação. O componente expiratório, que está relacionado com a tosse, mecanismo de defesa. E os componentes bulbares, que são responsáveis pela proteção de via aérea. Essa esquematização aqui organizada, ela fornece para a gente uma informação aí simplificada do envolvimento respiratório. Então, o principal acometimento é fraqueza e atrofia muscular, que acomete membros superiores, inferiores e a musculatura respiratória. Então, a fraqueza da musculatura respiratória vai fazer com que esses pacientes desenvolvam uma respiração mais superficial e rápida, desenvolvendo microatelectasia, ou seja, regiões dos pulmões que não recebem volume de ar adequado. Consequentemente, esses pacientes vão sofrer de hipoventilação alveolar e alteração na relação ventilação-perfusão, evoluindo para uma hipoxemia, diminuição do oxigênio, e uma hipercapnia, aumento do gás carbônico. Esses pacientes eles acabam desenvolvendo o aumento da carga elástica, redução da complacência pulmonar e torácica, declínio progressivo da capacidade vital forçada, aumento do trabalho respiratório, o que exige uma grande demanda metabólica, as microatelectasias, que vai ter acúmulo de secreções, a pobre ventilação alveolar, as alterações na relação ventilação-perfusão e, consequentemente, a hipoventilação alveolar, que é sinônimo de hipercapnia. Frente a essa fraqueza muscular, os pacientes desenvolvem diminuição das capacidades e volumes pulmonares, Em especial aí a capacidade vital forçada, que muitos de vocês já ouviram falar e sabem da importância que é o exame. Então, diminuição da capacidade pulmonar total e da capacidade inspiratória vai levar a quadro de microatelectasia e alterações da caixa torácica, diminuição da complacência pulmonar e torácica, levando ao aumento do trabalho respiratório, novamente. A insuficiência ventilatória na esclerose lateral amiotrófica ela é de evolução lenta e progressiva, E ela é definida como uma hipercapnia na presença de um gradiente alvéolo capilar normal, ou seja, sem alteração do oxigênio. E as causas principais aí são fraqueza muscular e hipoventilação central.
A gente precisa diferenciar sobre a insuficiência respiratória e ventilatória, né? Porque o que o meu paciente com esclerose lateral amiotrófica desenvolve a insuficiência ventilatória, né? Então, por conceito, a insuficiência respiratória é a alteração primária da oxigenação, ou seja, doença intrínseca dos pulmões, né? E o evento primário é a hipoxemia, né? Os pacientes desaturam primeiro. E a insuficiência ventilatória, alteração primária na ventilação. Então, devido à fraqueza muscular ou hipoventilação alveolar, os pacientes perdem a capacidade de realizar insuflações profundas, né? E o evento primário aí é a hipercapnia. Né? Então, na insuficiência ventilatória, a hipoxemia ela acaba sendo secundária à hipercapnia, ou seja, aquele paciente que está apresentando uma hipoxemia, é muito provável que o gás carbônico dele está aumentado. Tá? A hipercapnia crônica ela leva a uma alcalose metabólica, né? Distúrbio do pH, e ela faz com que ocorra uma acomodação do centro respiratório. Então, esses pacientes acabam sendo tolerantes a uma hipercapnia. Né? Essa informação ela é extremamente importante, no ponto que eu quero chegar, em relação à suplementação de oxigênio. Nessa suplementação de oxigênio ela tem que ser criteriosa. Né? Então, lá no grupo, no Procura, a gente sempre, né, coloca lá, não usar oxigênio, né? E a gente tem o alerta médico em relação a isso, né? Então, os pacientes acabam sendo tolerantes à hipercapnia e eles acabam perdendo o controle primário do controle da respiração, que é pela hipercapnia. Eles acabam utilizando do controle secundário, que é pela hipoxemia. Então, esse paciente com tendência a fazer hipoxemia, ele manda informação para o centro respiratório, aumentar a ventilação para manter níveis de gases normais aí no organismo. Uma vez que você suplementa esse doente com oxigênio, não estando associado com a ventilação, você acaba aumentando ou levando uma hiperoxemia, ou seja, aumento do oxigênio. Essa informação é levada para o centro respiratório, onde manda a informação para o músculo parar, né, de trabalhar, porque tem excesso de oxigênio, onde que o paciente pode ter uma parada respiratória pelo acúmulo. Só que essa informação ela é muito importante, a gente precisa saber diferenciar muito bem, porque acontece da gente dar esse tipo de informação isolada e quando o doente chega no hospital com a família já entrega esse alerta médico para a equipe de lá e o pessoal quer colocar oxigênio e aí fica todo mundo maluco, briga com a gente lá que deu essa informação. O paciente pode usar oxigênio? Pode, desde que ele esteja com algum problema no parênquima pulmonar. Ou seja, frente a uma situação de uma pneumonia, o paciente está com acúmulo de secreção, ele está com alteração de troca gasosa, né? Então ele tem alteração na ventilação-perfusão. Nesse momento, o paciente tem indicação da suplementação de oxigênio, desde que seja com a ventilação, seja ela invasiva ou não. Tá? Então, por meio da máscara, né? Então, máscara com porta de oxigênio, conector de oxigênio ou mesmo a suplementação pelo equipamento. A hipoventilação aí é uma complicação da parte respiratória dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Ele é consequência da privação do sono e redução da função do lobo frontal. Elas são sutis e sua detecção pode ser muito tardia, né? Então, quando os pacientes começam a apresentar sinais de hipoventilação alveolar, aí a gente já garante que ele já está com 50% aí de comprometimento da musculatura respiratória. Né? Ela comete primeiramente durante o sono REM, né, que é uma fase do sono onde ocorre aumento de resistência, né, por diminuição da atividade muscular das vias aéreas. Né, o sistema nervoso central ele responde à hipoxemia e à hipercapnia deprimida, e os músculos respiratórios eles tendem a ter uma hipotonia, como toda a musculatura do corpo, só que ele tem que manter o trabalho e manter a demanda aí ventilatória durante o sono. Né, uma vez que o paciente é acometido pela hipoventilação, ou seja, a diminuição do oxigênio e aumento do gás carbônico, o paciente pode desenvolver esses sinais e sintomas. E é extremamente importante que o paciente, o cuidador, enfim, a família, saiba reconhecer e não ignorar os sintomas, porque muitas vezes esse sintoma, quando ele é levado na consulta, ele acaba determinando algumas condutas. Né? Então, a cefaleia matinal bifrontal, aquela dor de cabeça na região da testa, que ela aparece logo quando o paciente acorda e melhora logo em seguida, quando o paciente respira e ventila e normaliza os gases, despertar noturno frequente com dispneia e taquicardia, sonolência diurna excessiva, dificuldade de concentração, pesadelo com frequência associada à sufocação, perda de peso excessiva, mesmo com acompanhamento nutricional, com suplementação, aí entra a relação físio e nutrição.
né, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca devido à disfunção respiratória, edema de membros inferiores, né? Então, para o paciente, ele leva na consulta, não leva essa informação para o fisioterapeuta respiratório, porque o fisioterapeuta respiratório não tem nada a ver com o meu pé inchado, né? Isso daí eu vou levar para o meu fisioterapeuta motor, né? Então, não, pode estar relacionado. Irritabilidade, ansiedade, despertar frequente para urinar é super comum, né? Então, você questiona o paciente, dorme bem à noite? Durmo. Acorda quantas vezes? Eu acordo 5 vezes, mas é para ir ao banheiro. Não, não é normal a pessoa acordar 5 vezes por noite para ir ao banheiro, né? Então, algum problema tem. Né? Função intelectual prejudicada, então dificuldade de concentração, queda de rendimento ocupacional e diminuição do libido. Agora, falando um pouquinho do componente expiratório, né, ele está diretamente relacionado aí com dificuldade da tosse e dificuldade de manter vias aéreas pérvias, né, limpas, né? Em consequência disso, a gente vai evoluir com microatelectasias, atelectasias, quadro de pneumonia pelo acúmulo de secreção e pela má ventilação, e novamente a gente cai nesse ciclo, aumento do gás carbônico e diminuição da oxigenação. Né? Então, a fraqueza da musculatura expiratória leva a uma inadequada eficiência da tosse, prejuízo de limpezas das vias aéreas, alterações na resistência de via aérea, aumento do risco de atelectasia e aumento do risco de pneumonias. Né? Então, a tosse, para ela ser efetiva, ela tem 3 fases aí. Né? Então, quando a gente vai, né, ter ação da tosse, então a gente tem uma inspiração profunda, né? Então, a gente tem um aumento do volume torácico e dilatação dos brônquios, seguida de um fechamento rápido da glote por cerca de 0,2 segundos. E a gente tem a fase expiratória, quando ocorre uma abertura brusca da glote e com fluxos de até 12 litros por segundo. Em seguida, a gente tem a ação do diafragma e dos músculos da parede torácica e abdominal e aumento da pressão intratorácica até 300 milímetros de mercúrio e aí a explosão da tosse e a remoção de secreção. Infelizmente, o doente com esclerose lateral amiotrófica ele tem prejuízo nas 3 fases da tosse, né? Então, é um paciente que tem uma fraqueza inspiratória, então ele não consegue atingir a capacidade pulmonar total para ter um bom volume pulmonar, para explodir a tosse depois. É um paciente que tem uma fraqueza bulbar, então ele tem uma glote aí fraca, que não consegue fechar para manter a pressão, e ele tem fraqueza da musculatura expiratória, em especial aí o abdômen, que não é forte o suficiente para explodir. E um outro componente muscular aí é a musculatura bulbar, né? Então, a musculatura bulbar ela vai estar diretamente relacionada aí com dificuldades na alimentação, né, em relação à deglutição, respiração e em relação à comunicação. Né? Novamente, complicações dessas alterações vai levar ao acúmulo de secreção, quadros de risco de broncoaspiração, quadros de pneumonia e, novamente, alterações lá da relação ventilação-perfusão. O comprometimento bulbar ele acaba trazendo prejuízo e falha aí na proteção de via aérea, né? O excesso de cialorreia, então o paciente acaba perdendo, né? A gente está produzindo saliva constantemente, né? E a gente está tendo deglutições múltiplas ao decorrer do dia para estar manejando. O paciente com esclerose lateral não tem isso, né? Então ele acaba acumulando e produzindo a saliva é normal, só que o acúmulo acaba fazendo com que esse paciente tenha perca extraoral aí de saliva, e aí os riscos de broncoaspiração, perda de peso, dificuldade da comunicação. Aqui em relação ao comprometimento bulbar, que entra a parceria aí com fone e nutrição de forma bem efetiva. Né? Dificilmente a fisioterapia respiratória consegue atuar de forma isolada nessa musculatura. Por quê, né? Então, a gente identificou o problema respiratório, então hoje eu sei qual que é aí a fisiopatologia respiratória e eu preciso ter acesso a essa musculatura, né? Então, eu preciso avaliar essa musculatura. Então, por que é importante, né, fazer essa avaliação respiratória? Ela é importante para a gente identificar a fraqueza muscular, né? Então, eu vou realizar testes de prova de função pulmonar para identificar o grau de fraqueza e qual que vai ser minha intervenção. Acompanhar a evolução da doença, então os testes respiratórios aí acabam sendo prognóstico, e a intervenção, né? Então, muitas das intervenções são baseadas em testes assim, de prova de função pulmonar. Qual que é a frequência das avaliações? O ideal é que o paciente seja submetido à avaliação respiratória a cada 3 meses.
né? A gente pode antecipar essa avaliação, caso seja identificado alguma alteração. É importante essa frequência para a gente acompanhar a velocidade da progressão dos sintomas e a deteriorização da função pulmonar. Então, do ponto de vista da avaliação respiratória, então, os dados pessoais do paciente, doenças associadas, então, super importante investigar se é um cardiopata, porque algumas das terapias acabam sendo limitadas se a gente tem um doente cardiopata, um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva crônica associada, né? O medicamento em uso, então, se esse paciente faz uso de algum ansiolítico, de algum relaxante muscular, qual tipo de medicação ele toma aí para controle da cialorreia, e a questão do tabagismo, que sem dúvida aí é um fator aí importante. Quando o paciente chega para a gente para o tratamento, ele precisa cessar, né, o tabagismo. Na anamnese é super importante a gente perguntar em relação ao sono do paciente, que foi o que eu falei anteriormente, né? O sono do senhor é bom, regular ou ruim? Meu sono é bom, né? Eu durmo aí 8 horas, mas eu acordo muitas vezes à noite. Por que acorda? Né? Então, a gente precisa investigar o sono. Qual que é o decúbito que o senhor dorme? O senhor dorme bem? Dorme em qual decúbito? Eu durmo lateral direito e esquerdo. E de barriga para cima, o senhor não consegue? Não consigo, não me sinto bem, fico um pouco desconfortável. Então, o paciente que já tem uma fraqueza importante, clinicamente, sem realizar nenhum teste, eu já posso afirmar que esse paciente tem algum envolvimento aí diafragmático. Número de travesseiros na cabeça. Durmo bem, só que eu durmo com 5 travesseiros na cabeça. Então, o paciente dorme quase que sentado, né? E é um mecanismo de defesa inconsciente que o paciente, ao longo do tempo, ele vai aumentando o número de travesseiros, porque ele vai se sentindo melhor, ele vai respirando melhor, e ele não tem consciência de que isso é um mecanismo de defesa. Tá? E a dispneia, quando que ela acontece? Né? Então, é a dispneia aos esforços, né? Que primeiro aparece essa dispneia aos esforços, ou é aquela dispneia que ela aparece quando eu falo, quando eu como, ou é a ortopneia, que é a dificuldade de respirar deitado de barriga para cima. Outro ponto importante na anamnese que o Thiago comentou, e eu vou só enfatizar aqui, em relação, para ajudar a direcionar aí a avaliação respiratória, está utilizando a escala de gravidade da doença, ALS e FRS, né? Em especial 3 domínios aqui, em relação à salivação, deglutição e respiração. E aí aqui a gente consegue fazer o gerenciamento desses 3 componentes aí. Bom, um dos exames aí de extrema importância para o doente neuromuscular em geral e para o paciente com esclerose lateral amiotrófica é a espirometria. A espirometria nada mais é do que um exame que vai avaliar a entrada e saída de ar nos pulmões, né? Então, o quanto de volume pulmonar esse pulmão é capaz de mobilizar. Ela pode ser realizada de forma lenta ou forçada, tá? Vale lembrar aqui também que a gente pode usar um simples ventilômetro na ausência de uma espirometria, de um espirômetro, né? E o objetivo da espirometria é permitir o diagnóstico, então a gente vai identificar o distúrbio ventilatório restritivo do doente, qualificar esse distúrbio, então se é leve, moderado ou grave, e ele é parte integrante da avaliação, né? A gente não toma conduta por meio de uma capacidade vital forçada isolada, né? Então, anamnese, queixa, sinais e sintomas, ela tem que estar integrado aí aos exames, né, de prova de função pulmonar. Dentro dos índices espirométricos aí do exame, o mais importante para a gente é a capacidade vital forçada, não que a gente ignore os outros índices, né? Mas a gente sempre fica atento ali na capacidade vital forçada. Tá? Então, a espirometria ela vai permitir detecção do declínio respiratório, ela vai ajudar a gente a traçar cuidados e prognóstico dela. A VF1 ela é útil para identificar a obstrução pulmonar, mas ela geralmente pouco acrescenta na avaliação respiratória do paciente com ela. A capacidade vital forçada abaixo de 50% tem sido um preditor aí de várias técnicas, de intervenções, enfim, de indicações, né? E a insuficiência respiratória ela é iminente nessa situação. É uma medida fácil, objetiva, só que ela é falsamente baixa nos pacientes com fraqueza bulbar, né? Então, a gente tem que ter um olhar aí especial para os pacientes que iniciaram o diagnóstico por meio dos sintomas, dos sinais e sintomas da região bulbar, né? Porque esses pacientes apresentam uma fraqueza importante de musculatura de boca e a dificuldade para fazer a prensa no bocal, gerar pressões, enfim, fazer o teste da forma adequada, né? Muitas vezes é aquele paciente com um teste muito fraco, assintomático, né? Então, a real condição pulmonar dele ela não está sendo bem avaliada ali nos testes de prova de função pulmonar.
A CVF ela se correlaciona com sobrevida. A gente sabe que os pacientes têm aí em torno de 2,5% a 8% de queda de CVF ao mês, né? Ela é o bom preditor. Ela avalia indiretamente fraqueza dos músculos respiratórios e, enfim. Uma particularidade aí importante na ela em relação à medida da capacidade vital forçada na posição sentada e supino, que não é comum, né, no gerenciamento aí do pessoal que não tem tanto contato com a esclerose lateral amiotrófica, né, principalmente médico que encaminha esse doente para uma prova de função pulmonar, não solicita, né, a medida na posição supino. E os laboratórios também não fazem. Né, eu já tive situações do espirômetro estar quebrado no ambulatório e eu ter que encaminhar o paciente para um laboratório e colocar na prescrição o doente voltar só com o exame sentado, e o laboratório falou que não tinha como deitar o paciente porque não tem uma maca no ambulatório, no laboratório. Então, fica complicado. Mas é uma medida super importante, né? Às vezes a gente tem um paciente com uma CVF sentado normal e com uma CVF em supino baixa. Então, talvez esse doente tenha indicação de uma ventilação não invasiva, por exemplo. Então, por que é importante, né? Então, alguns fatores aí acabam interferindo e fazendo com que o paciente tenha uma performance prejudicada na posição supino, ou seja, a fraqueza muscular ela acaba se acentuando quando o paciente deita de barriga para cima, né? Você tem a questão da ação da gravidade aí atuando sobre o tórax e o abdômen. Você tem um abdômen fraco que não dá apoio para as vísceras abdominais e tem uma excursão aí mais efetiva do diafragma, né? Então, essas alterações biomecânicas acabam prejudicando o teste. E a gente sabe que uma diferença maior entre 25% a 30% da capacidade vital forçada sentada em relação ao supino é um indicativo de paralisia diafragmática, ou seja, o paciente na posição deitada ele não respira, né? Ele tem um diafragma muito fraco. Dentro do contexto de capacidade vital forçada, ela é extremamente importante na indicação da gastro, né? Então, muitos pacientes falam, mas o que o fisioterapeuta respiratório tem a ver com a indicação da minha gastro, né? Se é para mim comer, o que tem a ver? Né? Então, o nosso papel aí é a avaliação da espirometria, né, a capacidade vital forçada, como preditor aí para a gente fazer a indicação no momento certo. Né? A gastrostomia, então, é um procedimento simples, né, do ponto de vista aí da hospitalar. Ele não é nenhum procedimento complicado, só que o problema é o nosso paciente, né? O nosso paciente aí, ele tem a questão da fraqueza muscular, então o procedimento ele é feito via endoscopia, o paciente vai receber uma sedação e aí ele vai colocar a gastro, né? Então, são 3 pilares na indicação. A gente tem a parte da fono, que ela vai avaliar em relação à disfagia, então uma disfagia moderada já leva à indicação, né, porque o paciente já tem risco de broncoaspiração. Você tem a questão nutricional, né, então o paciente aí com 10% de queda de peso, acho que se fala de 5%, já tem indicação da gastrostomia, né? Mesmo com toda a questão aí de educação nutricional, de intervenção, o paciente continua perdendo peso. E em relação à capacidade vital forçada, então a gente tem alguns valores de corte, né? A indicação é próxima dos 50%, né? Quando esse paciente apresenta uma CVF até 30%, ele tem um médio risco, e uma CVF menor do que 30, ele tem um alto risco. Então, dependendo, associado aí à clínica do paciente, a gente pode contraindicar o procedimento, né? Porque um procedimento relativamente simples pode se tornar perigoso para o paciente. Né? Então, algumas particularidades em relação à indicação da gastro, isso a gente foi observando ao longo do tempo, né, por meio da experiência clínica. Então, os pacientes bulbares têm uma indicação de gastrostomia mais precoce, exatamente por aquilo que eu comentei, que acaba sendo mascarada essa avaliação respiratória por conta do envolvimento bulbar. A gente precisa ter uma equipe diferenciada, tá? Não é toda equipe que tem o manejo aí do paciente com esclerose lateral amiotrófica, então isso faz uma super diferença. A gente tem feito muito gastrostomia com pacientes aí com CVF menor do que 50, próximo do 30, ou até um pouquinho menos que 30, mas a gente tem garantido a ventilação desses pacientes, então durante o procedimento ele vai usar o BiPAP, que não é comum, não é protocolado isso nos hospitais, né? Então o paciente vai fazer uso da não invasiva por meio de uma máscara nasal. Né? Você tem que ter um profissional habilitado ali para manusear o BiPAP, então durante o procedimento o paciente foi sedado, né, rebaixou muito, ele precisa de uma pressão de suporte maior, enfim, ele precisa de ter uma otimização aí na ventilação, então um profissional habilitado para isso
A recomendação é uma sedação leve, uma reversão imediata, né, após o retorno, e uma complicação respiratória. O paciente vai para o hospital fazer uma gastrostomia e ele pode evoluir para uma tráqueo, né, por inexperiência ou por falta do manejo dessa equipe, né. O paciente pode evoluir com uma parada e, infelizmente, ser entubado durante o procedimento e depois cai naquela questão de dificuldade de extubar um doente neuromuscular. As pressões respiratórias, então, por meio de um manovacuômetro, né, a gente vai avaliar a PI, né, que é a musculatura inspiratória, a musculatura diafragmática, intercostais externos, e a PE, que a gente vai avaliar aí, principalmente musculatura abdominal. Né, a PI e a PE são testes aí realizados, né, uma inspiração máxima, uma inspiração e expiração máxima contra uma via aérea ocluída. É um teste desconfortável, ele acaba sendo subestimado. Muitos dos pacientes que apresentam essa fraqueza de musculatura de lábio, musculatura de bochecha, acabam subestimando o teste. Estudos mostram que não existe associação entre os sintomas respiratórios e as pressões respiratórias, né? E apesar dela ser frequentemente avaliada, ela não é tão confiável em pacientes com doença neuromuscular. O pico de fluxo de tosse, então, por meio de um peak flow, aí a gente vai solicitar uma inspiração máxima e profunda, seguida de uma tosse, né, uma explosão. E a fraqueza da musculatura respiratória, ela é progressiva, associada ao envolvimento bulbar, né, fazem parte aí da evolução dos pacientes com ela. Ineficiência no fechamento da glote, proteção inadequada de vias aéreas, levam a aspirações de alimento ou até mesmo da saliva. Picos de fluxo de tosse, maior do que 160 e menor do que 270, já é necessário a gente estar orientando o paciente em relação a técnicas, né, de auxílio à tosse. Aqui uma tabelinha para direcionar a gente em relação a até mesmo as técnicas, né? O que a gente vai propor para o paciente aí para ajudar ele a tossir, né? Então, pico de fluxo de tosse aí variando entre 360 e 840 mostra uma tosse eficaz. Entre 270 e 360 uma tosse fraca, mas é uma tosse ainda capaz aí de remover secreções, enfim, de conseguir limpar a via aérea. Uma tosse entre 160 e 270 uma tosse ineficaz e uma tosse menor do que 160 ineficaz, né? Então, dentro desses valores aí, uma tosse inferior a 270, a gente já precisa ensinar o paciente em relação ao auxílio à tosse, seja ele manual ou mecânico. Em relação aos testes de oximetria e capnografia, hoje a gente sabe que a capnografia é padrão ouro para avaliar a fraqueza muscular, mas infelizmente a gente não tem acesso, né? É um equipamento caro, enfim, a gente não tem disponível. Né? A saturação de oxigênio, então, por meio de oximetria de pulso, então, otimizar a saturação de oxigênio sempre maior do que 95. Saturações abaixo de 95, a gente já tem que ficar atento a investigar microatelectasia, quadros de hipoventilação ou presença de secreção. E a capnografia, que vai avaliar o gás carbônico, que o padrão de normalidade aí é entre 35 e 45, valores acima de 45 já mostram uma hipercapnia, e o paciente, quando começa a apresentar uma hipercapnia diurna, ele já está numa fase avançada, numa fase tardia. Em relação à polissonografia, eu posso fazer a polissonografia? Eu recomendo a polissonografia somente quando você tem uma suspeita de apneia obstrutiva do sono. Frente a isso, se não tem esse distúrbio, se não tem essa dúvida, uma simples oximetria noturna já é o suficiente, né? O paciente pode fazer em casa, é mais barato. Tá? Então, aqui um exemplo de uma oximetria noturna. Então, aqui o paciente ele dormiu 2 noites com oxímetro, então a gente tem uma duração aí de 32 horas, não de sono, né, porque o analisado foi de 15 horas, e aqui mostra para mim em relação aos cortes, né, então o paciente apresentou uma saturação de oxigênio menor do que 100, entre 100 e 95 durante 100% do tempo, entre 90 e 95, 11% do tempo. Né, aqui também auxilia a gente em relação às condutas. A saturação de oxigênio basal que o paciente apresentou durante o sono, quanto tempo ele ficou com menos de 88%, tá? E médias também em relação à frequência de pulso.
Aqui ele demonstra para a gente também o padrão do ponto de vista de gráfico, né, em relação à saturação de oxigênio. Esse buraco aqui é o dia, né? Então são as 2 noites. Paciente muito provável durante o sono REM, tem uma queda até recuperar. E em relação à frequência de pulso também. E a gasometria arterial é indicada? Na verdade, a gasometria arterial ela vai fornecer dados momentâneos, né? Então, uma simples oximetria de pulso já é o suficiente, né? A gasometria arterial é um exame chato, doloroso. Muitas vezes o paciente pode apresentar uma hipoxemia naquele momento até por conta da dor. Então, ela se faz desnecessária. Bom, então a gente identificou, né, a gente soube lidar com a fisiopatologia, a gente conseguiu identificar a fraqueza muscular e agora a gente vai tratar essa fraqueza muscular. Então, didaticamente, novamente, eu acabei dividindo aí em musculatura inspiratória, expiratória e musculatura bulbar. Bom, então, o tratamento super importante aí da musculatura inspiratória em relação ao recrutamento alveolar. Recrutamento alveolar são técnicas de insuflação pulmonar, né? Elas têm como objetivo prevenir microatelectasias e ou atelectasias, tem como objetivo também melhorar as retrações musculares da caixa torácica, prevenir quadros de infecções respiratórias e deformidades da caixa torácica. Então, uma forma aí da gente fazer o recrutamento alveolar é por meio do empilhamento de ar, por meio do air stack, o exercício do Ambu, que muita gente conhece. Né? Ele vai melhorar também a complacência pulmonar e torácica, ele também vai incrementar a tosse, porque o paciente tem problema naquele primeiro componente, ele não consegue insuflar o peito de ar, né? Ele vai melhorar com o aumento da capacidade de insuflação máxima. Né? Então, sempre quando a gente fala de empilhamento de ar, a gente está falando de envolvimento glótico, né? Então o paciente precisa ter uma glote preservada para ele fazer o empilhamento, né? Então o exercício ele pode ser feito por meio de um ressuscitador manual, o Ambu, ele pode ser feito por meio de ventiladores volumétricos ou ele pode ser feito também por meio da máquina de tosse. E o paciente bulbar ele se beneficia dos exercícios de empilhamento de ar, é um pouquinho diferente, a gente fala de insuflação passiva, né? Então o paciente ele vai atingir a capacidade de insuflação pulmonar, né? O paciente bulbar ele não consegue fazer abertura e fechamento de glote, então a gente vai fazer insuflações passivas por meio do Ambu, com a válvula de exalação e com a válvula de segurança fechada, então a gente vai forçar a entrada do ar, expandir, armar esse tórax, manter esse Ambu pressurizado para manter, né, a pressurização dos pulmões, né? Com isso a gente está promovendo aumento do volume corrente, a gente está promovendo o fluxo turbulento, ajudando o paciente a tossir, ajudando o paciente a limpar a via aérea. Então, o treinamento ele tem que ser diário, a recomendação, né, 3 vezes por dia, 10 repetições em cada período, e o número de insuflações vai depender do tamanho do pulmão de cada pessoa. Né? Então, para alguns indivíduos, 3 insuflações é o suficiente para atingir a capacidade de insuflação máxima, para outros são 5 insuflações, enfim, o seu terapeuta vai avaliar junto com você qual que é a sua capacidade de insuflação máxima. Então, o paciente pode fazer sozinho, quando ele tem condição de manusear o Ambu. Pode soltar o vídeo. Então, aqui puxe, prende, puxe, prende, puxe, prende. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltou. De novo. Posiciona a máscara. Puxe, prende, puxe, prende, puxe, prende. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltou. Mais um. Alguns segundos, o paciente puxe, prende, puxe, prende, puxe, prende, puxe, prende. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltou. Certinho. Obrigado. Com a parte bulbar preservada. Então aqui é um outro paciente, pode soltar, um outro paciente que a gente também faz o empilhamento de ar por meio de uma peça bucal, né? O paciente precisa ter um clipe nasal aí para vedamento. 1, 2, 3, 4, aí da 5, do 6, nariz com a cavidade oral. É um paciente que ele já tem um envolvimento bulbar, né? Se vocês observarem aqui, né, a região central, ele perde um pouquinho de volume de ar, mas você consegue observar que o tórax dele arma, porque quando ele exala, ele desce o tórax, né? Então é um paciente que está se beneficiando do empilhamento de ar desta forma. Aqui é um outro paciente, é o mesmo paciente, a gente fazendo empilhamento de ar por meio da máquina da tosse. Né? Então eu consigo, na máquina da tosse, determinar os tempos, né? E aí eu consigo fazer um empilhamento, 3 empilhamentos, e aqui parece que ele expande mais. Puxe, prende.
puxa e prende, A gente consegue puxa e prende, segurou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soltou. Certo, pode soltar. E aqui é um paciente que já tem um envolvimento bulbar importante, né? Então o ambu ele está com a válvula de segurança fechada e a válvula exalatória também fechada. Então a gente consegue observar o tórax aqui. Eu faço insuflações um pouco mais rápidas, tá? E eu consigo armar esse tórax. Mantenho a máscara no rosto para manter o sistema respiratório pressurizado. E aí o paciente tem o benefício aí de capacidade de insuflação pulmonar. Mais um. Puxa, puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltou. Muito bom. Em relação aos inspirômetros de incentivo, né? Então, a gente não recomenda o uso de inspirômetros de incentivo, seja ele a fluxo ou a volume, né? Então, por quê? O paciente ele tem uma fraqueza muscular instalada, né? Se eu pedir para o paciente fazer inspirações profundas, tanto no inspirômetro a fluxo como a volume, ele vai atingir a capacidade vital dele, né? Ele não vai atingir ao máximo, ele não vai atingir a capacidade de insuflação máxima. Além do mais, você tem uma certa resistência, a gente não consegue graduar, né? Você tem o uso de musculatura acessória também, que não deve ser utilizada no momento de exercício. A gente precisa manter a integridade dessa musculatura para ela ser ativada numa situação de esforço, aí, quando necessário. Então, a gente acaba aqui não indicando o uso de inspirômetros de incentivo. Outra forma aí, didaticamente, da gente dividir o tratamento da musculatura respiratória, em especial inspiratória, em relação à ventilação não invasiva. Então, a ventilação não invasiva ela é o suporte ventilatório ao paciente sem um tubo, né, endotraqueal ou traqueostomia, e você utiliza a interface utilizada por meio de uma máscara nasal, uma máscara facial ou uma máscara oral. Os objetivos da ventilação não invasiva para o paciente com esclerose lateral amiotrófica é resolução dos sinais e sintomas de hipoventilação alveolar, melhora das trocas gasosas, aumento do fluxo de ar, melhora da complacência pulmonar, redução dos quadros de infecções respiratórias, aumento de sobrevida e melhora da qualidade de vida. Quais são as vantagens? As vantagens é que você diminui a necessidade de intubação orotraqueal e complicações da ventilação mecânica invasiva, você acaba preservando os mecanismos de defesa de via aérea, você acaba aqui mantendo por um tempo prolongado aí a fala, deglutição e expectoração, e você tem uma melhor indicação para o tratamento de insuficiência ventilatória. Qual que é a indicação? Existe um consenso aí que fala da indicação da não invasiva para pacientes com doença neuromuscular. Então, sinais e sintomas de hipoventilação alveolar, capacidade vital forçada menor do que 50%, saturação de oxigênio menor do que 88% por 5 minutos consecutivos ou por 50% do tempo total do sono menor do que 95%, uma capnografia maior do que 45% e uma PI max menor do que 60%. Eu coloquei aqui em vermelho os sinais e sintomas de hipoventilação, porque eles acabam sendo soberanos na indicação da não invasiva, né? Então, dificilmente um paciente sintomático vai ter uma prova de função pulmonar ruim, mas caso ele tenha, é o momento de entrar com a não invasiva, né? Não esperar os exames caírem. Então, a gente tem N modelos de interface aí para a gente adaptar no nosso doente, né? O modelo, a escolha aí da interface adequada, ideal, ela faz muito parte aí do sucesso da não invasiva, né? Então, a gente tem máscara oronasal, máscara facial, máscara nasal, prongues nasais, máscara facial total. E nós temos a peça bucal, né? Que é uma modalidade aí de ventilação não invasiva também. Em relação à máscara nasal, ou as prongues, né, é uma máscara que ela é mais confortável para os pacientes, ela tem a vantagem aí de facilitar a comunicação e alimentação, então é possível sim um paciente ser ventilado 24 horas e manter via oral para alimentação, ela permite acesso aí de cavidade oral para aspirações de secreções, né, e o paciente precisa manter a boca fechada, o paciente precisa ter uma força aí, suficiente para manter a boca fechada. Qual que é a desvantagem? Então, esse escape oral,
né? Então, é muito complicado, você acaba propondo uma máscara nasal para um doente que mantém a boca aberta, e aí você acaba perdendo em relação à ventilação pulmonar, né? Você tem aumento de resistência das narinas ao fluxo de ar e uma intolerância às altas pressões. Em relação à máscara oronasal, né? Então, ela permite uma ventilação aí para os pacientes que mantêm boca aberta, então ele permite uma ventilação pulmonar mais adequada. Ela é escolhida naqueles casos que você precisa de uma resolução rápida da insuficiência respiratória aguda, então você entra direto com essa interface. E ela é indicada principalmente durante o sono, né, por conta dessa questão aí de abertura de boca. Qual que é a desvantagem? Você tem um maior espaço morto nessa interface, você tem uma dificuldade na alimentação e comunicação, e muitos pacientes se queixam aí de claustrofobia. Então, o acoplamento de máscara, aí, como eu comentei, ela faz, acredito eu, que uns 80% aí de sucesso da não invasiva, ela pode estar relacionada com a interface. Você escolher uma interface adequada para o paciente, ela não é uma tarefa tão fácil, né? Então, você tem que evitar o menor escape de ar possível, sem compressão da pele, né? Grandes vazamentos vai levar aí um déficit da ventilação e a sincronia do paciente com o ventilador, né? Compressões aí com pressões acima de 25 centímetros de água leva a isquemia e úlceras cutâneas, desconforto e intolerância do paciente. E aí a gente pode entrar com protetores de ventilação não invasiva, então o gel, duoderme, placa de hidrocoloide, né? Todo cuidado aí com pele se faz super importante nesse momento para a gente evitar uma lesão mesmo e aí prejudicar a ventilação. Das complicações aí da VNI para os pacientes com ela, então, está relacionada às lesões de pele, rejeição, mal-estar ou claustrofobia e a distensão gástrica, aí, principalmente quando a gente faz uso das máscaras oronasais. Então, em relação à VNI na prática, qual que é o equipamento que a gente vai escolher, né? Os slides aí, o próximo, a gente vai falar um pouquinho melhor. Qual máscara? Então, Eduardo, qual que é melhor eu começar a ventilação? Numa máscara oronasal, numa máscara nasal? Eu, por muito tempo, acreditava que a máscara oronasal era a primeira a ser indicada, né? E até porque também a gente acabava ficando amarrado em relação à portaria, que era a máscara que eles tinham, né? Mas com o tempo fui vendo que não, que cada paciente é um paciente. Então, tem um paciente que eu prefiro começar com a nasal, com a oronasal. Na dúvida, eu acabo sempre pedindo as duas, nasal e oronasal, e adaptando o doente desde o início da doença nas duas interfaces. É muito comum a gente começar a ventilar um doente numa máscara oronasal e ele vai indo muito bem. Quando ele chega lá na frente, que ele está com uma demanda ventilatória importante, aquele paciente que passou do noturno para o diurno, ele está em período integral, ele precisa manter alimentação, fala, eu não consigo tirar ele da oronasal e ele tem condição de deglutir ainda, é um paciente que a disfagia não está tão grave. Eu vou ter que indicar uma gastrostomia para ele porque eu tenho problema em relação à interface, porque eu não consigo tirar a oronasal para ele se alimentar. A mesma coisa o doente que começa na nasal, ele começa na nasal porque ele está mantendo o fechamento de boca, está indo tudo ok. Chega lá na frente, ele, né, acaba que tendo uma fraqueza acentuada de boca, acaba que não conseguindo manter a boca fechada, e aí a ventilação noturna dele acaba sendo prejudicada porque ele não está sendo ventilado, né? E aí eu preciso propor uma oronasal e o paciente não consegue também se adaptar a esse tipo de interface. Então, né, é individualizada, né? Cada um tem um tipo de formato de rosto, de nariz, né? E a gente precisa avaliar muito bem em relação a isso. Esclarecer ao paciente a importância da ventilação, né? Então, se o paciente não entendeu por que ele tem que usar o BiPAP, ele não vai usar, né? Os pacientes que acabam tendo prova de função pulmonar muito ruim e assintomáticos são os pacientes que têm mais dificuldade de adaptação, porque ele não vê melhora, ele não vê resultado, né, em relação à VNI. Então, a gente tem que ir para a linha em relação à preservação de musculatura, menor gasto energético nesses casos. Tá? E aí a instalação da VNI a gente precisa propor um programa de adaptação, né? Então o paciente, primeiramente ele precisa dormir por conta do sono REM, né? Que é onde que a gente tem um acometimento, e muitas vezes eles não conseguem. Então fazer um programa aí de adaptação no período diurno, lembrando sempre que a indicação inicial para o doente neuromuscular, quando ele precisa usar à noite, ele acaba que não se adaptando no noturno e fica bem durante o dia, ele acaba substituindo o diurno pelo noturno. Não é o ideal, né? Ele precisa ventilar à noite também. Tá? Então, esse paciente ele teve uma indicação noturna, então ele vai começar
né, por meio dessas provas de funções seriadas, ele teve a indicação da VNI e ele iniciou no período noturno. Esse paciente passou, aumentou a demanda dele, ele, né, começou a hipoventilar no período diurno, ou até mesmo fica cansado, então a gente acaba orientando, olha, usa o BiPAP antes de atividade que o senhor fique mais cansado. Então, antes da fisioterapia, durante a fisioterapia, antes de um banho, antes de uma alimentação, enfim, nesse momento aqui a gente já pensa na troca do equipamento e também a gente pode pensar na peça bucal, na ventilação diurna, né, porque não é possível fazer peça bucal no noturno. E esse paciente, quando ele passa do noturno para intermitente diurno, ele vai passar para o período integral, quando esse paciente é dependente da não invasiva. Nesse caso, a gente precisa trocar de ventilador. Então, aqui, a gente tem uma evolução aí em relação à necessidade do paciente, em relação a qual máquina que é indicado para aquele momento. Tá? Então, inicialmente, quando esse paciente tem uma demanda aí ventilatória, que ele precisa usar o BiPAP por um período menor do que 8 horas, normalmente no período noturno, a gente vai indicar os equipamentos do tipo binível. Tá? Então, são equipamentos que a gente tem uma pressão inspiratória ilimitada, são equipamentos simples, a gente precisa de uma bateria, de um no-break, no caso de falha de energia. Tá? Esse paciente ele passou de 8 a 16, né? Ou seja, ele passou do noturno para o intermitente diurno. A gente já precisa de um ventilador um pouquinho mais potente, né? Então, a gente tem algumas opções aí no mercado. Então, são equipamentos biníveis, mas são equipamentos que têm um limite de pressão maior do que o binível para menos de 8 horas. São equipamentos que têm uma bateria interna, limitada, mas ele tem uma bateria interna aí, capaz de manter o equipamento em funcionamento até resolver o problema de troca. E os pacientes que têm uma demanda ventilatória, necessidade da não invasiva por mais de 16 horas, a gente já indica um equipamento de suporte de vida, né? Ou seja, são equipamentos volumétricos que permitem aí a gente ventilar o paciente e ter uma melhor monitorização dos dados. Ele permite também uma bateria de uma autonomia maior, então são equipamentos aí mais resistentes e para esse perfil de paciente. Né, em relação aos modos ventilatórios, estratégias também é individualizada, cada doente é um doente, né, mas do ponto de vista de binível, aí a gente tem os modos, né, espontâneo a tempo, a gente tem o AVAPs, onde a gente tem uma pressão inspiratória máxima e mínima, né, e dentro dessa janela a gente coloca um volume corrente-alvo e o equipamento ele vai buscar aí as pressões para atingir aquele volume. É uma modalidade muito legal porque você tem um volume corrente constante com uma pressão variada, diferente do modo ST, que você vai ter uma pressão constante com volume corrente variado. É importante a gente saber aí em relação aos biníveis que a gente tem 2 níveis de pressão, né? O nome mesmo já diz. Então a gente tem o IPAP, que é a pressão inspiratória, positiva e inspiratória, e a gente tem o EPAP, né, que mantém essa pressão na expiração. E a diferença entre o IPAP e o EPAP é a pressão de suporte, ou seja, o quanto que a gente está dando de auxílio aí para o paciente. Outro ponto importante em relação às estratégias é a frequência respiratória de backup, né? A gente precisa de um equipamento que dê frequência respiratória de backup. Né? Dupla prescrição, então a gente acaba trabalhando aqui, né, com dupla prescrição, o paciente ventila de um jeito de manhã, de dia, ventila de outro jeito à noite. É um paciente que precisa de um modo ventilatório para falar, para se alimentar, diferente daquele que ele usa em repouso. E a segurança, né? A gente precisa sempre estar com segurança para sair de casa, enfim, para manter a qualidade de vida. Né? A VNI não é sinônimo do paciente ficar em casa, ele pode sair ventilando 24 horas, a gente só precisa sair com segurança. Então, bateria interna, externa, no-break, conversor, né, inversor de tensão para transporte, para ligar no carro, bateria, no-break. Então, em relação à monitorização, hoje a tecnologia permite a gente ter acesso aos dados aí do ventilador. Então, aqui os padrões, né, o paciente não consegue mentir para a gente mais se está usando ou não. Né, então, os padrões de utilização, então as coluninhas verdes aqui, a gente consegue ver que o paciente usou a noite inteira, né, dentro da nossa prescrição, o vermelhinho aqui que ele não usou dentro da nossa prescrição, e as janelas aqui é a noite que o paciente não usou. E aqui o resumo diário em relação às pressões ins, ex, a respiração iniciada pelo paciente, em relação ao volume aí, também que é muito importante. Tá? E aqui um resuminho geral, quantos dias o paciente usou, quanto que ele usou mais do que a prescrição.
Certo? Algumas questões em relação a erros, né? Então, em relação a CPAP, muitos pacientes chegam para a gente com CPAP. O CPAP ele não é indicado, ele é um equipamento de pressão positiva contínua em vias aéreas, né? É um equipamento que não tem frequência respiratória de backup. Então, está contraindicado o CPAP. Vou passar aqui. E uma outra musculatura aí, agora, o tratamento da musculatura expiratória, tá? Como eu já comentei anteriormente, envolvimento da musculatura expiratória. E qual recurso que a gente tem hoje para ajudar, né, a musculatura expiratória? Então, a gente tem o exercício de empilhamento de ar associado com prensa abdominal ou torácica, né, e a gente tem o uso de máquina da tosse, a tosse mecanicamente assistida. Então, hoje a gente tem disponível aí 2 modelinhos no mercado. Pode soltar. How Cough Assist Então, aqui a works. gente tem só uma explicação rápida. Cough Assist simulates a cough through mechanical insufflation-exsufflation. The device gradually applies positive pressure to the airway. This expands the lungs in the same manner as a normal deep breath. Cough Assist then rapidly shifts to negative pressure. This produces a high expiratory flow from the lungs and effectively removes mucus. Each change from positive to negative pressure replicates a Pode soltar o vídeo. Ele fazia questão que tirasse foto do potinho contra a luz para mostrar que tem resto de alimento. Certo? A gente consegue tirar o paciente de quadros de infecções. Aqui um paciente fazendo de forma invasiva, né? Então, um paciente com saturação de 91% no início da terapia. E aí a gente consegue também usar o Cough Assist na tráquea. E é super legal que a gente consegue evitar aí a introdução de sondas de aspiração, evitar o contato e os riscos de infecções. E, sem dúvida, o uso do Cough Assist na tráquea, ele é muito mais eficiente, a higiene ela se torna muito mais eficiente do que uma aspiração traqueal. Tem toda a secreção aí no tubo. E lá no oxímetro. E aí você tem melhora aí da saturação. Certo? Então aqui a gente, um trabalhinho que a gente mandou em um evento aí, internacional, mostrando em relação à capacidade de insuflação máxima e pico de fluxo de tosse, né? Após aí os exercícios de empilhamento de ar. Em relação à musculatura bulbar, né? Então, a gente atua bastante aí em parceria com as meninas da fono, em parceria com as meninas da nutrição e orientações gerais que a gente acaba aprendendo com elas, né? Orientações sobre manobras de proteção de via aérea, aspirações de via oral aí com equipamento a vácuo, né? O Aspiramax, tratamento medicamentoso, então, aí em paralelo com o médico, certo?
A gente também tem um trabalho em relação à biomecânica respiratória, alongamentos de musculatura respiratória acessória, dos músculos respiratórios, alongamento e alinhamento de região cervical para evitar obstruções de via aérea, proteção de via aérea, melhorar a fala e deglutição por conta de posicionamento laríngeo, mobilizações da caixa torácica e técnicas de reequilíbrio tóraco-abdominal. Tá? Em relação ao treinamento muscular, o Thiago falou muito bem, e se aplica também o que ele falou em relação aos exercícios resistidos, né? Hoje a gente tem bastante dificuldade de aplicação dessa modalidade terapêutica porque a literatura não está muito bem definida, né? Então não se sabe o quanto que os pacientes têm benefícios em relação ao treinamento de força, por exemplo, um threshold, né? Então falta muito evidência científica, né? Então tem muitas restrições metodológicas, falta de estudos controlados e também falta de estudos que demonstram aí os benefícios a longo prazo. Sabe-se que os pacientes, quando treinados, eles acabam aumentando força muscular por um tempo, né? Diferente dos pacientes que não foram treinados do ponto de vista de treinamento de força muscular. Só que esses pacientes eles atingem um platô e depois eles têm queda. Sabe-se que os pacientes que treinaram força muscular, eles tiveram uma queda mais abrupta do que os que não treinaram. Hoje é isso que está disponível na literatura, mas acredito que essa realidade possa mudar. Bom, é isso. Espero ter contribuído com o evento. E obrigado. E eu acho que essa foto aí, ela resume bem aí que a gente não está sozinho, né? A gente está num caminho árduo aí, mas cheio de opções. Obrigado. Obrigado. Obrigado.